Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Felipe Mourão, neurocirurgião, professor da disciplina de emergências médicas e hoje vou abordar um tema com vocês aqui muito prevalente na emergência, muito. Não tenho dúvida nenhuma que você vai atender um paciente vítima de AVC isquêmico. Não tenho dúvida. Esse tema é muito prevalente. A doença é muito prevalente na população. E você precisa estar seguro para conduzir esse caso. Tá certo? Como não especialista, você precisa estar seguro em identificar o problema e conduzir o problema do atendimento inicial. Então, hoje o objetivo é passar para vocês essa fase. Vou abastecer um pouco de informações, porque isso ajuda a construir o raciocínio clínico. Então, vai ter coisa que é fundamental. Você precisa ter um panorama geral, né, da doença na população, da doença no indivíduo e de como a doença se apresenta, para você construir o seu raciocínio clínico, que eu acho que é o principal. O objetivo aqui, então, é tentar trilhar vocês aí na construção do raciocínio clínico e na tomada de decisão. Combinado? Vamos começar? Então vamos começar. A gente vai começar pela definição. Como é que a gente define o que é um AVC? Bom, o AVC é definido como déficit neurológico de início súbito, né? Abrupto, inesperado, sem esperar. O paciente tem um déficit neurológico normalmente inesperado. Ou acorda com déficit neurológico, sem esperar. Ou está almoçando e o braço perde a força. Né? Isso caracteriza o déficit neurológico. Né? A disfunção neurológica. Quando isso acontece, né, em relação ao sistema motor, um braço fraco, uma perna fraca, uma simetria facial, fica muito nítido, fica muito claro. Mas nem sempre é assim. Então, às vezes, isso pode acontecer com uma apresentação clínica diferente, como de uma isquemia de uma fossa posterior, vai dar uma síndrome cerebelar, por exemplo, que é um quadro muito grave. Né? Então, normalmente o paciente cursa com uma síndrome cerebelar, um desequilíbrio, uma queda. É um quadro clínico um tanto quanto frustro. Não dá uma clínica exuberante, mas é um quadro de AVC. E um AVC importante, com um curso clínico de gravidade. Então veja como é a dificuldade de você determinar quando o paciente está tendo um AVC. Então, mas de uma maneira geral, de uma maneira mais simples e objetiva, a gente vai caracterizar a disfunção neurológica como a perda de um movimento de um membro, de um lado do corpo, de um dimídio, uma assimetria facial. Mas deixo aqui essa informação para vocês, que muitas vezes pode ser uma coisa mais sutil, tá? Uma alteração visual, né? Uma alteração do córtex visual, vai causar uma alteração visual que muitas vezes nem é valorizada pelo paciente e passa despercebido e pode ter sido um AVC. Tá ok? Então, mas normalmente o paciente procura a emergência quando é um quadro clínico mais exuberante, tá? Uma coisa mais nítida, fraqueza. E o que caracteriza isso? Morte tecidual. Então, o AVC isquêmico é caracterizado e definido pela morte neuronal, a morte do tecido cerebral, tá certo? Pô, Felipe, mas você está dizendo aí, ó, o paciente morreu o neurônio, né? Pô, neurônio é sistema nervoso central. Primeiro neurônio motor. Pô, mas se morreu o neurônio, não vai recuperar. O que eu vou fazer para esse paciente? Então, gente, ó, o objetivo do atendimento nos casos do paciente com isquemia cerebral não é a gente salvar o neurônio do core da lesão. O objetivo é salvar a área de penumbra. É a área de perfusão alterada em volta do núcleo da lesão. E, consequentemente, deixar o paciente com menos déficit. Pegaram essa? Então, por que é importante o seu atendimento?
Porque a hora de ouro, a primeira hora, o atendimento inicial, é importante para o paciente. Por isso. Por essa informação que eu estou te dando. Então, eu não vou salvar o core da lesão. Não, não vai. Se a lesão está estabelecida, você não vai salvar o core. Mas o que eu posso oferecer para esse paciente? Salvar a área de penumbra. Diminuir o núcleo da lesão, indiretamente. Através de melhorar a perfusão da área em volta do core da lesão. Ok? Vamos seguir. Então, trazendo aqui uns dados mais para te ajudar a compor o raciocínio. Por que é importante isso? Por que eu vou atender esse paciente? Né? Você vai atender. Se você está na emergência, se você trabalha num lugar onde tem sala vermelha, você vai atender um caso de AVC. Tá? Por quê? Por conta desses dados aqui. E quais são os dados? 70% dos acidentes vasculares são isquêmicos. Tá? Se a gente pegar 10 pacientes que chegam na sua emergência com alteração vascular cerebral, 7 vão ser isquêmicos. Então, a maior prevalência é de AVC isquêmico. Tá certo? É a segunda causa de morte na população. Todo mundo sabe qual é a primeira? Qual é a primeira? Essa aí. E a M, causa cardíaca, infarto. Isso é o que mais mata a população. Né? A segunda causa já está o AVC. Eu acho que fica simples você pensar isso. Por quê? Porque os fatores de risco para a doença vascular são os mesmos fatores de risco para a doença cerebrovascular. Então, se a doença que mais mata é o coração, obstrução coronariana, a segunda doença que mais mata é a obstrução do fluxo sanguíneo do cérebro. E que tem os mesmos fatores de risco para as duas doenças. Hipertensão, diabetes, dislipidemia, sedentarismo, tabagismo. Isso já está estabelecido. Mas por que você está falando isso? Estou falando isso porque isso vai ajudar a compor o diagnóstico quando você estiver atendendo o seu paciente. Então lembra aquela historinha que você ficava colhendo lá? Anamnese, vou te perguntar, conhece o caramujo. A hora de aplicar é agora. É agora. Seu paciente está acima do peso? Seu paciente é sedentário? Seu paciente é hipertenso? Seu paciente é diabético? É dislipidêmico? Ele fuma? Se ele tem todos esses fatores de risco, qual é a E ele chega para você dizendo que o braço parou de funcionar. Meu braço está mole, não mexe. Você chega para você com todos esses fatores de risco, dizendo que o braço dele não se move. Gente, qual é a primeira causa para o problema dele? Doença cerebrovascular. AVC. Ele está te dizendo, ele está te informando, ele está dizendo para você que tem todos os fatores de risco. O que está faltando? Está faltando você raciocinar. Usar a informação do dado epidemiológico na população, do dado do paciente no paciente. Simples. Só isso. E qual é a relevância disso? É a principal causa de incapacidade na população. Incapacidade permanente. Ou seja, esse paciente é o paciente que não vai voltar a trabalhar. Esse paciente é o paciente que vai ficar dependente de cuidado. Ele vai ficar dependendo de um cuidador, vai ficar dependendo da família dele. Ele não tem autonomia. Então o teu atendimento, quando diminui a área lesada, quando você salva a área de penumbra, você transforma a vida do paciente, você deixa ele mais independente. Porque tem mais tecido viável, tem mais tecido cerebral funcionando. Se você faz isso, você está ajudando o paciente. Vamos lá. E como eu faço o diagnóstico? Gente, o diagnóstico vem através de 3 coisas. Do seu exame físico, tá? Seu exame clínico, do seu raciocínio clínico, tá? De você buscar os fatores de risco no seu paciente e de você buscar a alteração do exame físico no seu paciente. Do exame de imagem
e de um exame laboratorial que você vai precisar. Um único exame laboratorial. Vamos para frente. De exame clínico. 2 exames clínicos você vai poder lançar a mão. Um recomendo para o médico generalista, que é a escala de Cincinnati, que é aquela escala validada, conhecida, com uma sensibilidade altíssima, para detectar uma pessoa com AVC. Então você vai usar o mnemônico FAST. Né? Tem assimetria da face, tem fraqueza no braço, tem alteração da fala. Isso aconteceu de maneira súbita, até que se prove o contrário, esse paciente teve um AVC, tá? Com uma sensibilidade aí em torno de 92% para dar o diagnóstico do AVC. Imagina isso acontecendo naquele paciente cheio de fatores de risco. Sedentário, obeso, hipertenso, diabético, dislipidêmico, tabagista. Você não vai ter dúvida. A primeira hipótese diagnóstica, AVC. A segunda, AVC. A terceira, AVC. Combinado? Segunda maneira de você avaliar o paciente, NIAID. O NIAID é uma escala mais rebuscada. É uma escala clínica que fica mais para o especialista, para o neurologista, no caso. Tá? É uma escala grande. Se você tem treinamento, você consegue aplicar rápido. Coisa de 5 minutos você aplica. Mas no começo você fica mais agarrado, né? Que é uma escala complexa, usa algumas imagens, o paciente precisa interagir muito com você para poder você conseguir dar a pontuação. A pontuação vai de 0 a 42 pontos, né? É uma pontuação padrão, são 11 itens, 11 quesitos avaliados nesse paciente. Então é uma escala mais complexa. Essa escala fica mais para o especialista. Mas para o clínico, para o generalista, você pode usar tranquilamente a escala de Cincinnati que vai te atender. É uma escala sensível, é uma escala segura, é uma escala facilmente aplicável e que você consegue avaliar o paciente sem nenhum problema. Ok? Então vamos seguindo. Em relação ao exame de imagem. Então, ó, exame clínico, eu usei o Cincinnati e raciocinei em cima dos dados clínicos do paciente. E eu sei que a epidemiologia da doença é muito prevalente na população, né? No adulto. A gente está falando de adulto. Apliquei o exame clínico, o exame físico, apliquei a escala de Cincinnati. O paciente teve 2 alterações na escala de Cincinnati. Então, uma sensibilidade alta para ele ter um AVC. Como confirmo o AVC? Como que eu confirmo que esse paciente teve um AVC? Através do exame de imagem, tá certo? Exame de imagem. Esse paciente vai precisar de uma tomografia de crânio. Ah, mas eu faço essa TC de crânio com contraste ou sem contraste? O que você precisa pensar para responder essa tua dúvida? O paciente que está com alteração aguda da força, né, que é o que mais vai chamar atenção para você, no atendimento de emergência, você está suspeitando de um problema de localização no cérebro dele. Então, se você está suspeitando de um problema no cérebro dele, tem 2 possibilidades. Ou esse paciente tem um AVC isquêmico, que é o mais prevalente, ou esse paciente fez um AVC hemorrágico, que é um sangramento. Certo? O sangramento, na tomografia de crânio, ele é espontaneamente denso. Ele fica branco sozinho. O sangue fora do vaso, na tomografia, fica branco. Branco é da cor do osso. Ele fica branco. Vai ter um espaço branco dentro do cinza. Isso é a hemorragia. Isso é o sangramento. E não precisa de contraste para ele aparecer. Então, se eu faço o exame para botar o paciente no trilho do atendimento entre um AVC isquêmico e um AVC hemorrágico, eu não preciso fazer contraste. A TC de crânio é sem contraste. Porque o que eu quero ver? O que eu quero ver no exame, na tomografia do paciente? Se tem sangue ou se não tem sangue. Se tiver sangue, ele vai aparecer espontaneamente. Ele vai brilhar sozinho. Ficou claro isso? Tranquilo? Então, a TC é sem contraste. Certo? Como que eu faço para avaliar a TC? Escala. Tudo na medicina tem escala. Não tem para onde correr. Essa escala, que é a escala de Aspects, é uma escala
muito usada pelos radiologistas. É uma escala um tanto quanto simples, mas se você não está familiarizado, você pode ter um pouco de dificuldade de aplicar a escala, como qualquer escala na vida, tá? Então, na escala de Aspect, a gente vai avaliar 10 quesitos, são 2 cortes tomográficos que vão se avaliar, um no nível dos núcleos da base e um no nível da coroa radiada. Como avalia? Comparando, gente. Ó, exame de imagem do crânio. Como que a gente avalia? Compara um lado com o outro. Eu não tenho um braço de um lado e braço do outro? Aqui dentro tá tudo igual. Tá certo? Então o que eu vou falar? Vou comparar um lado com o outro. E vou comparar a densidade. A densidade de cinza, o degradê, entre preto e branco. A tomografia é um degradê de preto e branco, que vai dar um espectro de cinza no meio. Então eu vou comparar um lado com o outro. Ok? Simples. 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 Você consegue inferir através da diferença de cinza de um lado para o outro, se tem alteração do tecido cerebral. Qual é o esperado? O esperado no atendimento inicial desse paciente? Que o exame de imagem seja normal. Você vai olhar para a imagem, vai falar, tá normal. Sim, é o que você quer, é o que você vai encontrar. Você quer saber se tem sangue ou se não tem sangue. Se tem poucas horas do início do sintoma, esse exame é normal. A tomografia de crânio que você vai encontrar vai ser praticamente normal. Se você tem experiência em aplicar o Aspect e consegue avaliar bem o degradê, a diferença de um lado para o outro, avaliar o tom de cinza, eu consigo avaliar o tom da cápsula interna, consigo avaliar M1, M2, M3, M4, até o córtex, consigo avaliar bem os núcleos da base, o caudado, o putamen, avaliar essa diferença, você consegue aplicar o Aspect. Mas isso é uma coisa que fica mais para o radiologista. Está aqui para você saber e você conseguir se comunicar. Pô, quanto deu o Aspect do paciente? Ok? Combinado? Fechado. Exame laboratorial, só precisa de um. Qual? Glicemia. Glicemia capilar. Por quê? Porque a glicemia capilar vai te dar o diagnóstico de uma alteração glicêmica, da disglicemia. Ou vai estar com a glicose baixa, ou pode estar com a glicose alta. Os dois extremos mimetizam um AVC. Isso você precisa ter na cabeça. Isso facilita tremendamente o teu atendimento, porque você já exclui um diagnóstico. Ok? Não esquecer de fazer a glicemia capilar. Então vamos lá, eu quero atender esse paciente. O que eu preciso de cara, para definir o meu atendimento? O que eu vou oferecer para esse paciente? Você precisa determinar o ictus. Quando foi que esse paciente iniciou o déficit? Você precisa determinar isso. É a primeira coisa. Ah, ficou indeterminado. O paciente, que é uma pergunta clássica de prova, de questão de prova. Ah, o paciente acordou com déficit. Acordou com déficit. Então, como você determina o ictus de um paciente que acordou com déficit? Simples. O último momento que ele foi visto sem apresentar o déficit. É isso. Ah, dormiu 10 da noite e acordou 8 da manhã. Acordou sem mexer o braço. Bom, como é que você determina o ictus? 10 da noite. 10 da noite. Por que isso é importante? Porque o atendimento é totalmente tempo dependente. Então, o que você vai oferecer para o paciente depende de quanto tempo ele tem de déficit. Essa é a questão. Então, imprescindível a determinação do ictus. Imprescindível. Porque de acordo com o tempo que ele tem de início do sintoma, você vai oferecer um tratamento ou outro, tá certo? Isso vai de trombólise venosa a trombectomia mecânica, por exemplo, tá certo? Então, beleza. Determinei o ictus,
monitorizei o paciente, sinais vitais, oximetria de pulso, calculei o NIAID, consegui, o hospital tem telemetria, atendimento à distância, eu tenho um neurologista do meu lado que está me auxiliando e a gente calculou o NIAID do paciente. Fiz a TC de crânio, idealmente em até 40 minutos, esse exame tem que estar pronto e ele precisa ter sido avaliado por um profissional experiente, pode ser o radiologista, pode ser o neurologista, pode ser o neurocirurgião, alguém que tem experiência em avaliar o exame de imagem. Acesso venoso, laboratório e um eletrocardiograma, tá certo? É muito comum você encontrar arritmia cardíaca ou encontrar um evento concomitante. Lembra que isso é uma doença cerebrovascular e os fatores de risco são os mesmos para a doença cardiovascular? Então, em alguns pacientes você pode ter um evento concomitante, ele está tendo um AVC e pode fazer uma isquemia cardíaca associada por conta do estresse metabólico, liberação de adrenalina, aumento pressórico, taquicardia, não é incomum, tá? Não é incomum. Então, o eletro vai te auxiliar nisso. Detecção de arritmia, detecção de isquemia cardíaca e complementar o painel de investigação com os exames laboratoriais. O seu atendimento direcionado, como que você faz? Ó, priorizando a parte neurológica. O que eu preciso fazer? Neurocheck. Avaliar o sistema motor e a pupila do paciente a cada 15 minutos, nas primeiras 2 horas do atendimento. Tá? A cada 30 minutos, nas primeiras 6 horas do atendimento. Ok? Esse é o padrão. Manter a glicemia do paciente entre 140 e 180, uma solução salina, né? Normalmente uma salina a 3%, que é um padrão que a gente costuma usar para manter o paciente com menos edema cerebral, mas uma salina hipertônica a 3% em 24 horas, com uma infusão contínua, sempre mantendo aí, diminuindo o edema cerebral, né? Em volta da área de necrose. Manter uma monitorização cardíaca, igual eu disse agora há pouco, esses pacientes podem fazer um evento concomitante, pode fazer uma arritmia, às vezes é um evento cardioembólico, o paciente pode ter uma fibrilação atrial, ou pode evoluir com uma isquemia cardíaca durante o seu atendimento. Ele precisa estar monitorado, você precisa estar garantindo o bom atendimento para o paciente nas primeiras 72 horas. Esse paciente, idealmente, não deve fazer febre. Se fizer, tem que estar muito monitorado de perto, porque o aumento da temperatura aumenta a demanda energética do cérebro e, nesse momento, é um momento que a gente não quer que o cérebro dele fique mais demandante de energia. Pelo contrário, a gente quer dar repouso, a gente quer controlar ali o fluxo sanguíneo cerebral, isso é uma coisa que aumenta muito a demanda metabólica, e avaliar sempre tratar a crise convulsiva, pelo mesmo motivo da febre. Aumenta a demanda energética do cérebro e é um momento que você não quer isso. Bom, então, o tratamento é sempre tempo dependente, então, como a gente conversou agora, eu preciso determinar o ictus. Por quê? Porque isso vai ficar diretamente relacionado com a opção de tratamento que eu posso oferecer para esse paciente. Então, nas primeiras 4 horas e meia do início do déficit, eu posso oferecer para esse paciente um tratamento clínico, que é a trombólise venosa. Né? Posso fazer o RTPA venoso, acesso venoso, e vou infundir o RTPA, 0,9 mg por quilo. Passei da janela de 4 horas e meia, passei dessa janela, estourei o tempo, que normalmente é o mais comum para o paciente que demora a chegar no hospital. O paciente do sistema público, de atendimento no SUS, normalmente ele estoura esse prazo, porque tem uma morosidade em chegar no atendimento, às vezes uma demora em até identificar o déficit, enfim.
paciente passou desse tempo, de 4 horas e meia. E aí, não posso mais fazer o RTPA, estourei o prazo, não é recomendado, perde a recomendação de fazer. O risco de sangramento é maior do que o benefício de desobstruir o vaso. Então você não deve fazer, depois de 4 horas e meia. E você passa para o benefício com a trombectomia mecânica, né? Que hoje já tem uma janela estendida até 24 horas. Nos últimos estudos, Down, Diffuse, são os estudos que agora, através de critérios fechados, tá? Através de critérios bem estabelecidos, você consegue estender a janela terapêutica do AVC em até 24 horas, né? Não com o trombolítico, mas sim com a trombectomia mecânica. Leva o paciente para a hemodinâmica, sobe com o catéter até o vaso obstruído, né? De acordo com o critério, que é obstrução de grandes vasos, vasos proximais. Vou passar para vocês aqui na frente. Estourei o prazo das 24 horas. O meu paciente tem um AVC maligno. O meu paciente é jovem. O que é jovem? Abaixo de 60 anos. Abaixo de 60 anos. É jovem, considerado jovem. Eu estourei o prazo, estourei o tempo das 24 horas. E o meu paciente tem um AVC maligno. Tratamento cirúrgico. Craniectomia descompressiva. Tá certo? É um tratamento para manter o paciente vivo. Normalmente o paciente que é mais jovem tem pouco espaço dentro do crânio e que aquele edema cerebral vai causar desvio da linha média, vai comprometer o nível de consciência do paciente. Esse paciente vai precisar da craniectomia descompressiva. Então vamos seguir aqui na linha de tratamento para a gente poder discutir um pouco cada caso. A trombólise venosa, super estabelecida, a gente já sabe que o benefício é grande para o paciente, tá? Um NNT aí importante, né? NNT baixo para oferecer tratamento para o paciente, é seguro, né? A taxa de sangramento é pequena, está relacionado muito com a quantidade de tecido cerebral isquemiado, mas o mais importante é seguir a recomendação do tempo. Ok? Não dá para estourar o limite. O estudo, né, que foi consagrado até hoje, publicado na New England, foi feito somente em pacientes maiores de idade. Então, assim, não existe a recomendação de você fazer, por exemplo, trombolítico numa criança. Não tem estudo. Não tem segurança. Não tem segurança de dados. Você não consegue dizer que é seguro fazer. Então, não está recomendado. Então, o tratamento é para pessoas acima de 18 anos. O tempo é até 4 horas e meia. O que você precisa avaliar? O NIAID, né? E uma tomografia que não mostre sangramento. É o que você precisa para incluir o paciente na trombólise venosa, né? Agora, o déficit funcional incapacitante. Muitas vezes, é uma das coisas que, né, a gente discute um pouco do NIAID. Às vezes o paciente não está pontuando tanto no NIAID, mas o paciente tem uma alteração de linguagem, que compromete muito a função. Então, apesar de não pontuar tanto no NIAID, esse paciente tem uma incapacidade funcional importante. Isso, por si só, já autoriza você a oferecer o tratamento para ele. Ok? Então, às vezes, o número do NIAID não é uma coisa assim tão rígida para você estabelecer o tratamento trombolítico com a trombólise venosa, tá? Então, a gente vai usar o Teplase, como eu tinha falado, 2 acessos periféricos, 0,9 miligramas por quilo, né? Com uma dose máxima de 90 miligramas. Você vai fazer 10% em bolos e vai infundir o restante em 1 hora, tá certo? Isso vai fazer, o objetivo disso é recanalizar o vaso obstruído pelo trombo. Então, a taxa de recanalização com a trombólise venosa é totalmente proporcional ao tempo de início do sintoma. Então, quanto antes você começa, maior a chance da recanalização, tá certo? Então, por exemplo, é como você tem um sangramento no braço,
né? Foi lá, machucou, bateu o braço. Quando você faz o ralado, o sangue começa a escorrer. Passou um tempo, ele para de escorrer sozinho. Chegou lá a rede de fibrina, plaqueta, foi lá e coagulou, fez um trombo. Um trombo. Você esperou lá 1 hora, passou o dedo. Volta a sangrar? Volta a sangrar. Porque o trombo é fresco. Então, quanto mais fresco o trombo formado, mais fácil dissolver. Esse é o raciocínio da trombólise venosa. Então, se o trombo está tão fresco, né, o evento foi tão agudo, quando eu faço o trombolítico na veia, o trombolítico vai até lá naquela rede de fibrina, degrada e o sangue volta a passar. Por isso que o tempo é importante para oferecer o tratamento. Então, o trombo tem que ser fresco. A rede de fibrina tem que ser possível de ser dissolvida no sangue. Então, qual é o tempo seguro para isso? 4 horas e meia. Tá certo? Quando você está fazendo, você precisa deixar o paciente monitorado, 2 acessos venosos. Você não deve pegar veia profunda nesse paciente. Você precisa sondar ele antes de fazer o trombolítico, tá? Uma sonda vesical. Você não vai fazer procedimento no paciente depois que fez o trombolítico. Então, você precisa fazer antes. Idealmente, não precisa de veia profunda. E você deve sondar o paciente antes de fazer a trombólise, para evitar sangramentos, tá? Uma coisa que você precisa monitorar muito de perto é aquele neurocheck de 15 em 15. Principalmente agora que você fez o trombolítico. Por quê? Porque lembra que o trombolítico aumenta o risco de sangramento. É uma taxa pequena, próximo de 5% dos pacientes, mas tem risco. Quando você faz o neurocheck de 15 em 15 minutos, você está vigiando o paciente de perto. E a partir do momento que o paciente dá algum sinal clínico, né, de que possa estar havendo um sangramento, você vai interromper o trombolítico e vai levar o paciente para a tomografia. Combinado? Ficou claro isso? Fechado. E quando não fazer a trombólise venosa, né? As contraindicações absolutas. Esse é o principal. Gente, não precisa decorar, mas você precisa saber que existe para consultar. Então, hemorragia em atividade, isso aí é óbvio, não preciso nem falar, mas é isso, está descrito. Se você vai fazer um medicamento que aumenta o risco de sangramento, o paciente tem um sangramento, você não vai conseguir fazer. Infarto extenso, como eu tinha dito, uma alta pontuação no NIH, muito tecido cerebral lesado, né? Normalmente num AVC maligno, aquele AVC de cerebral média ou T carotídeo, é um AVC maligno, grave. Esses pacientes, quando recebem trombolítico, a taxa de sangramento aumenta muito. Então, normalmente é um caso que você vai precisar discutir, né, com a equipe, discutir com a família do paciente, pelo risco de oferecer o tratamento para ele. Então, hemorragia intracraniana, cirurgia prévia, né, neoplasia, são os casos que você não vai oferecer o trombolítico venoso para ele. Cirurgia intracraniana, TCE grave e AVC nos últimos 3 meses, espera aí, não vai poder fazer. Tá certo? Grava essa informação. O paciente estourou o tempo. Passei o prazo do tratamento clínico, tá? Passei o prazo do tratamento clínico. Não posso mais fazer o trombolítico venoso. E agora? O que eu ofereço para o paciente? Não faço nada? Faz. Sempre tem o que fazer para o teu paciente. Você sempre vai ter o que oferecer para ele. O que eu faço agora? Se você está num hospital que tem serviço de hemodinâmica disponível, equipe de hemodinâmica, de neurointervenção, pode ser o neuroradiologista, pode ser o neurocirurgião. Essa equipe entra em ação nessa hora, tá certo? Como? Punciona a artéria femoral, sobe com o catéter até lá em cima, até o vaso que está obstruído e puxa o trombo. Tira mecanicamente, trombectomia mecânica. Esse é o tratamento. Hoje, o que a gente sabe hoje? A gente sabe hoje que o AVC está deixando de ser uma doença de tratamento clínico e mudando para uma doença de tratamento cirúrgico. Esse é o tratamento cirúrgico do AVC. Esse paciente vai para o centro cirúrgico ou vai para a hemodinâmica e vai receber a retirada do trombo que está obstruindo o vaso. Tá?
hoje a gente tem estabelecido que a indicação da trombectomia mecânica está muito relacionada ao resgate da trombólise venosa. O paciente recebeu o trombolítico venoso. Ah, não vai poder fazer trombectomia mecânica? Vai, de resgate. Se você fez a trombólise venosa e o paciente não recanalizou o vaso, como é que eu descubro isso? Anjo-TC. Levou ele para anjo-TC, fez a anjo-TC, continua o vaso obstruído e o paciente ainda continua com déficit. Passou do prazo, vai para o braço cirúrgico, trombectomia mecânica. Ok? Estourou o tempo de 4 horas e meia, trombectomia mecânica. Até quando? Até 24 horas, em casos selecionados. Casos selecionados. Então, ó, o paciente que tem contraindicação à trombectomia, à trombólise venosa, trombectomia mecânica. Resgate, terapia de resgate à obstrução do vaso, não responsivo à trombólise venosa, trombectomia mecânica. Estourou o prazo, estourou o tempo de ΔT, trombectomia mecânica. A trombectomia mecânica está selecionada, está reservada aos pacientes que estão nos critérios lá dos 2 estudos, que são os estudos que estabeleceram o tratamento, o Down e o Diffuse 3, que eu botei aí para vocês. Então, quando que você indica? Quando que você indica isso para o paciente? Tá certo? Então, ó, obstrução proximal da artéria do cérebro. M1 e T carotídeo. Esse é o paciente padrão para trombectomia mecânica. Um NIH, um déficit neurológico maior do que 6 pontos na escala do NIH. E um aspecto maior do que 6. Você inclui o paciente. Esse paciente é o paciente que tem maior benefício em ser submetido à trombectomia mecânica. Combinado? Eu coloquei aqui o dado do artigo. Por que eu acho importante isso? Eu acho que isso vai acabar sendo uma mudança de paradigma no tratamento do paciente com AVC. Tá? Vai deixar de ser uma doença clínica, de tratamento clínico na emergência, e vai ser cada dia mais uma doença de tratamento cirúrgico. Por quê? Porque a trombectomia mecânica mostra um benefício muito grande para o paciente. Na escala de Rankin modificada, que é aquela escala que vai determinar para a gente a independência do paciente. Então, os pacientes submetidos à trombectomia mecânica tiveram um ranking modificado muito bom, né? E o objetivo, lembra que eu falei para vocês no começo da apresentação? Qual é o teu objetivo no tratamento, no atendimento do paciente com AVC isquêmico? Preservar a independência. Preservar a independência do paciente. Esse é o objetivo. Quando você faz esse atendimento, você preserva a independência. O paciente independente tem mais qualidade de vida, às vezes retorna ao trabalho, fica mais disposto, menos depressivo, tem menos problemas de saúde por conta do AVC que ele sofreu. Então essa é a ideia. Esse é um slide que eu passo para vocês depois, um vídeo mostrando, exemplificando aí uma técnica de trombectomia mecânica. Tá legal, Felipe, ó, pô, mandei o paciente, recebi o paciente no meu plantão, fiz o atendimento inicial, fiz tudo que podia ser feito, mas ó, o paciente chegou aqui, cara, já tinha 2 dias que o paciente tinha tido AVC. Estourou o prazo, não tem mais o que oferecer para ele. De tratamento, não tenho mais o que eu ofereço. Olha, sempre vai ter o que oferecer, tá? Se for tratamento clínico, o que você vai fazer? Vai estratificar o paciente. E vai fazer com que ele diminua o risco de ter um novo evento. Simples assim. Simples. Ah, não, mas o paciente vai ficar com déficit. Vai ficar com déficit, né? A lesão neurológica permanente. Vai reabilitar, vai conseguir ganhar alguma independência, depois que ele reabilitar, fazendo muita fisioterapia, reabilitação clínica, vai ter um ganho. Mas e o que eu faço agora? Controlar os fatores de risco para um novo evento, certo? É isso que você vai fazer. Então, quais são os fatores de risco? Aquele que eu falei lá no começo. Pressão, glicose, colesterol, sedentarismo, tabagismo.
Então você vai controlar todos esses fatores de risco para um novo evento. Ok? Tratamento clínico, vai ficar em observação clínica, vai fazer a tomografia de crânio, mesmo que tenha passado o tempo. Você vai documentar a lesão do paciente, vai repetir a tomografia com 48 horas, oferecer o tratamento clínico. E aquele paciente, que é um paciente mais jovem, teve um AVC maligno e está dentro das primeiras 48 horas, e eu não tenho mais o trombolítico para oferecer, que ele chegou com 6 horas do início do sintoma. O hospital que eu trabalho não tem hemodinâmica. Eu não consigo oferecer uma trombectomia mecânica para o meu paciente. Esse paciente tem um AVC maligno, é um AVC, é uma obstrução de um grande vaso cerebral, é um AVC de cerebral média, é um AVC de T carotídeo. Esse paciente, se ele tem menos de 60 anos, ele tem alto risco de mortalidade. Alto risco de mortalidade. E esse paciente deve ser avaliado para uma craniectomia descompressiva, porque isso vai fazer com que o paciente tenha sobrevida, tá? Isso já está mais do que estabelecido na literatura médica. Então, AVC maligno, a craniectomia descompressiva nos pacientes com menos de 60 anos diminui a mortalidade, tá certo? Ok? Então, quando eu vou indicar uma craniectomia descompressiva no meu paciente com AVC, se ele estourou o prazo de tempo, se eu não consigo oferecer uma trombectomia e se ele tem menos de 60 anos. Ficou claro isso? Beleza. Botei aqui também para exemplificar para vocês como a craniectomia descompressiva muda a mortalidade dos pacientes que receberam o tratamento, né? Então, os pacientes que têm menos de 60 anos, eles têm pouco espaço no crânio, o cérebro ainda está bem, não sofreu atrofia, tem pouco espaço licórico. De uma maneira geral, quando sofrem um AVC extenso, sofrem uma isquemia grande do território cerebral, e essa isquemia grande causa muito edema citotóxico, acaba comprimindo as estruturas, causando desvio da linha média, e o paciente acaba cursando com um desfecho negativo por conta de uma herniação cerebral. Então, coloquei aqui uma imagem, que é um exemplo, né? Quando você faz uma craniectomia descompressiva, como é que você faz? Simplesmente 13 centímetros de osso. 13 centímetros de osso. Você precisa tirar 13 centímetros de osso, descer bastante na fossa média, para liberar lá o lobo temporal, para que o edema citotóxico não cause herniação uncal, tá? E esse paciente sofra com isquemia do tronco e tenha um desfecho negativo. Então, quando o paciente é submetido à craniectomia descompressiva, ele diminui a mortalidade por conta de diminuir a pressão intracraniana dentro do tecido cerebral, dentro do crânio. Então, fazendo aí um resumo da nossa apresentação aqui de AVC isquêmico, simples, resumindo, para ficar fácil na prática. Déficit neurológico súbito, de início súbito no seu paciente da emergência. Com o paciente apresentando os fatores de risco, sempre pense em AVC. Sempre. Não tenha dúvida. Não fique com medo. Pense em AVC. Sempre suspeite, levante essa suspeita, tá? Fatores de risco cardiovasculares são os mesmos fatores de risco para doença cerebrovascular. Em um paciente com déficit neurológico súbito, vai pensar em AVC. Quais são os exames que você precisa para determinar isso? Determinar esse quadro clínico do paciente. 2. Excluir hipoglicemia e alteração disglicêmica para cima e para baixo. E tomografia de crânio, sem contraste. Sem contraste. Eu quero excluir sangramento. Eu quero excluir que não teve uma hemorragia, que o AVC não é hemorrágico. Então eu preciso de uma tomografia sem contraste, porque o sangue é espontaneamente denso. Tá certo? Estabeleci isso. O paciente está na sala vermelha. O paciente está monitorado. Está internado. Tá?
está dentro do ΔT da trombólise venosa, de 4 horas e meia de início do sintoma, eu estou autorizado a fazer o trombolítico venoso para ele. Certo? Passou do prazo de 4 horas e meia, aí eu já entro no braço da trombectomia mecânica, que hoje a gente sabe que tem muito benefício, que melhora muito os quadros de independência de vida dos pacientes. E que cada dia que passa, a gente está tendo mais dados robustos para que esse tratamento fique mais precoce e acabe ampliando a janela, que hoje já está em 24 horas. Por último, um paciente que estourou o ΔT, não tem disponibilidade de serviço de hemodinâmica, um paciente jovem com AVC maligno, esses pacientes vão ter indicação de serem submetidos a uma craniectomia descompressiva. Fechado? Tranquilo? Vou encerrar por aqui. Deixo espaço para perguntas. Vem comigo.